Quer dizer que a HBO vai fazer uma série no universo de Game of Thrones e a Casa do Dragão, e não vai ter dragão nessa série? Vamos ver, né, HBO. E sim, sim, lançou ontem, na madrugada de domingo para segunda, a nova série do universo Game of Thrones, O Cavaleiro dos Sete Reinos. Eu confesso que eu estava muito curioso para saber mais sobre essa série, porque assim, cara, eu não sou um cara versado no universo de George Martin. E por isso esse vídeo aqui, ele é uma primeira impressão do episódio e não uma análise, né, propriamente dito. Porque eu não sei muita coisa, na verdade, eu não sei nada sobre os contos, nada, então eu vou aprendendo e pesquisando junto com vocês. Soaria um pouco falso ali eu trazer informações precisas ali, falando que eu li, e não li bosta nenhuma, sabe? Então, primeiras impressões são mais honestas. Eu me surpreendi com essa série, porque primeiro que ela não trata ali daquelas intrigas palacianas, pelo menos não nesse primeiro episódio, né? Aquilo que cativou muita gente em Game of Thrones, e House of the Dragons trouxe ali de uma maneira mais ou menos, mas ainda assim trouxeram dragões, que é interessante. Agora, essa série, ela claramente ali uma aventura, nós vamos acompanhar um personagem específico, dois personagens específicos, que eles têm uma importância muito grande dentro do cenário oficial de Game of Thrones. E, cara, eu espero que você, assim como eu, embarque nessa aventura, já deixando o seu like, olha só, hein? E se inscrever no canal, porque esse ano também tem Casa do Dragão, terceira temporada. Então, obviamente, vamos acompanhar aqui e vamos conversar bastante sobre esse universo, que é um universo simplesmente sensacional. Então, nada mais do que justo que você está aqui junto comigo, pesquisando e aprendendo, comentando aqui, a gente discutindo tudo o que há por trás dessas histórias sensacionais. Caso você não saiba aonde se situa essa história, o Cavaleiro dos Sete Reinos ele se passa 80 anos depois dos acontecimentos de House of the Dragon, né? E 90 anos, mais ou menos, 90, 100 anos antes dos acontecimentos de Game of Thrones, certo? Então nós estamos ali entre a Dança dos Dragões e a insurreição do Robert Baratheon. E o interessante aqui é que nós acompanhamos esse camarada, o Sir Duncan, que era até ontem ali um escudeiro, e com a morte do seu mestre e senhor, né, ele ascende ali a ser um cavaleiro errante. E no momento ali do seu velório, ele tenta levantar ali algumas palavras honrosas para com o seu senhor, mas ele, né, não manja muito dessas paradas. E a música, de repente, começa a crescer, aquela canção clássica de Game of Thrones começa a se levantar das profundezas, e a câmera vai mostrando esse personagem ali que, cara, vai ser um grande herói. E não, na verdade, não. A música corta e de repente mostra o cidadão defecando atrás de um grande carvalho. Não sei se era um carvalho, mas acho que a frase fica interessante. Eu acho que a frustração da minha esposa na hora, se perguntando por que eles fizeram isso, eu acho que dá o tom dessa série. Mostra que esse camarada, ele não é uma grande figura, né, das grandes casas de Westeros, mas que ele tem ali um senso de humor peculiar. E nós vamos acompanhar esse por trás dos bastidores, né, do que acontece ali com a galera, o popular, certo? O programa do Ratinho de Westeros, né? Esse camarada ele vai passar ali a conviver com essas grandes casas, mas aprendendo como ser um cavaleiro. Ele é um cara que ele não tem armadura. Olha só, lhe foi herdado o título de Sir, né, de cavaleiro, e 3 cavalos e algumas moedas, certo? Ele não tem armadura, ele não tem grandes títulos, não tem posse, não tem nada. Não é ninguém. E ainda assim ele resolve participar de uma justa, certo? O combate ali com outros cavaleiros para que ele
ganha ali uma notoriedade, que é importante para o trabalho dele, né? E nesse momento ali, ele conhece um menininho careca, né, em um estábulo de uma taverna, né, um menino chamado Egg, um menino careca, sem muita expressão, que depois de eles discutirem ali, ele acaba seguindo o cavaleiro. E a partir daí, nós vemos dois personagens, né, que futuramente, para quem manja aí, eles têm uma participação curiosa dentro do cenário político de Game of Thrones, né? O cavaleiro em questão, Duncan, ele é um padrão moral para muitos cavaleiros. E o menino Egg, ele é uma figura central da política de Westeros. Algumas pessoas já sabem quem é, porque já pesquisaram muita coisa, mas não vai ser agora nesse vídeo que eu vou falar. Mas o interessante é que esses personagens, eles aparecem muitos anos antes daquilo que a gente pensava. Se não me engano, Game of Thrones foi lançado em 96 ou 97, e esses personagens aparecem em um conto, né? Por aí, em 97, 98, se não me falha a memória dentro daquilo que eu pesquisei. Eu não achei esse episódio grandes coisas, vou ser bem sincero. Eu achei mais interessante o trailer do segundo episódio do que do primeiro episódio. Sabe, esse primeiro episódio serviu pra gente saber quem é esse camarada. Que ele é um cara honrado, que ele é um cara que ele vai se adaptar a muitas coisas, sabe? É um lawful good, certo? É um lawful good. Pra quem joga RPG, é um cara bonzinho pra caraca. Um cara honrado. Lawful, né? Ele segue as regras ali. E ele é um cara bom, né? Não é um cara que vai te sacanear, certo? Então, isso é interessante dentro desse personagem. O Egg, ele tem os seus objetivos próprios. Um personagem vai mostrar que a honra sim é importante e que vale a pena você seguir os seus valores, né? E o outro, ele é um personagem que vai nos mostrar que é importante sim quebrar alguns paradigmas. O aprendizado desses dois personagens parece que vai ser o foco dessa primeira temporada, pelo menos. Apesar de não ter sido um primeiro episódio muito interessante, os personagens são interessantes, os dois personagens principais são interessantes, o universo onde eles estão é Westeros, é Game of Thrones, então chama a atenção o que nós vamos encontrar neste momento, sabe? Então, de repente, ser uma série menor é mais interessante do que ser uma série que tenta ser grandiosa, assim como a Casa do Dragão, mas acaba trupicando em alguns aspectos básicos do seu próprio universo. Se você for puxar pela memória, a HBO já tentou fazer diversas outros spin-offs do universo Game of Thrones, inclusive contando a história ali do João das Neves, o Jon Snow, que ele bosta, mas felizmente não foi para frente. Outras séries tão interessantes quanto House of the Dragon e Cavaleiro dos Sete Reinos também não viram a luz do dia. É um universo que proporciona, sim, diversas experiências diferentes dentro desse universo. É um universo rico, com muitas boas histórias, mas de repente nem todas as histórias são interessantes para virar uma série. Essa vai ser posta à prova. Se não me engano, são 6 ou 8 episódios, são 6 episódios, e vamos ver se, de repente, 6 episódios é o número correto. Porque certamente 13 episódios não foram bons para House of the Dragon. 13 ou 10, foi uma coisa assim. Mas foram mais episódios do que merecia. 6 episódios talvez seja um número interessante. Vamos esperar. Domingo que vem estaremos aqui assistindo, pelo menos. Vamos assistir. Vamos ter live? Talvez. Talvez tenhamos live. Mas vamos aguardar. Até porque meia-noite, HBO, meia-noite tá complicado. Então, de repente, ali umas 10, 11 horas, a gente faz um bate-papo ali sobre esse episódio que passou. Com participações. É o que tá faltando aqui no Coach Nerd. Beleza, pessoal? Então, acompanhe aqui o Eu Construo Nerd, vai ser muito bacana, vai ser muito interessante o nosso bate-papo, a nossa troca aqui, falando sobre esse universo de Game of Thrones e a Casa do Dragão está chegando. Fique aqui também, porque de repente trazemos novidades. Certo, pessoal?
Muito obrigado por estarem aqui e lembre-se sempre, o nerd de hoje é o milionário de amanhã. Vida longa e próspera e que a força continue com todos vocês. Até o próximo vídeo. Até mais.